Venha fazer parte dessa história emocionante da aventura curiosa da Goldilocks. Há muito tempo, em uma terra cheia de mistérios, uma menina corajosa entrou numa casa aconchegante e encontrou surpresas inesperadas lá dentro. Sua curiosidade a leva a uma jornada ousada, descobrindo segredos e histórias de um tempo muito antigo. Pronto para explorar a história por trás do conto da Goldilocks? Então, vamos descobrir o que realmente aconteceu. O ar estava pesado de silêncio enquanto eu passeava pela floresta orvalhada, cada grito de um galho sob meus passos ecoando como um batimento do coração. Meu olhar ficava se mexendo por aí, movido por uma vontade que não se quebrava. O desconhecido me chamava além das árvores, para uma clareira estranha e convidativa. A luz do sol passava pelas folhas, criando sombras que dançavam e pareciam sussurrar segredos que estavam bem fora do meu alcance. À frente havia uma cabana charmosa, com uma aparência meio envelhecida que parecia contar histórias de anos esquecidos. Meus dedos tremeram enquanto abri a porta. Ela rangiu de uma forma meio protestante, revelando um interior cheio do aroma de terra, madeira e rastros de vida que ainda permaneciam. Eu hesitei por um momento, uma vontade instintiva me avisando que talvez não fosse uma boa ideia entrar, mas a curiosidade era uma cortina que eu não conseguia puxar para trás. Dentro, o calor contrastava com o frio dos meus instintos de luta ou fuga. A mesa tinha 3 tigelas, cada uma diferente. Estendi a mão, tremendo, para experimentar a que estava fumegando, quente e convidativa. O sussurro do instinto me mandou ter cuidado. Dei um gole. Uma chama acendeu no meu peito, muito quente, quase gaguejei, com os olhos arregalados, enquanto encarava aquela bagunça fumegante que tinha acabado de mexer. Depois, tentei a próxima tigela. Estava mais fria, do jeito que eu gostava. Soltei um suspiro sem perceber que estava segurando. Finalmente, pensei, algo que eu consigo lidar. Mas aí eu vi a terceira tigela, com o conteúdo meio comido, intocado, aguardando. Meu olhar passou de um para o outro, cheio de perguntas silenciosas, tentando decifrar a história dessa casa tão estranha. Depois vieram as cadeiras. A primeira era grande demais, dura demais sob mim. A segunda era exatamente do meu tamanho, ajustadinha, e por um momento me senti vitorioso, até ela quebrar. O som de estilhaçar cortou o silêncio como um tiro, e eu paralisei, o coração acelerado, o medo crescendo como uma maré. Meu peito quase saiu pela boca enquanto eu reculava, os olhos arregalados de arrependimento. Quarto por quarto, eu fui explorando, cada espaço sussurrando segredos dos seus moradores. As camas pareciam grandes, convidativas, mas um pouco assustadoras. Eu me deitei no da metade, tremendo enquanto meus sentidos se enchiam do cheiro de madeira e de casa. Justo quando estava para sair, um rangido atrás de mim fez meu sangue gelar. Eu me virei de repente para encarar o que fosse que estivesse ali. Na porta de entrada sombreada, apareceram 3 ursos, fortes, majestosos, que na minha cabeça se transformaram em figuras de tanto encanto quanto de medo. Quem foi que mexeu na minha cama? Rosnou o papa-urso, com uma voz profunda como um trovão. Meu ar saiu do pulmão, meu coração disparou de um jeito doido, e eu fiquei ali na dúvida se deveria correr ou ficar quieta. Meu corpo me traiu, eu saí correndo sem pensar 2 vezes. A escuridão da floresta engoliu meus passos apressados enquanto eu corria, com os pulmões queimando e a cabeça a mil. Cada som, um galho quebrando, um grito de coruja, parecia um alarme avisando que eu tinha perturbado algo ali. Eu sabia que tinha cruzado uma fronteira, não só na casa deles, mas em uma história que iria me perseguir para sempre, uma lição gravada na minha alma. Ao chegar na beira da floresta, eu fiz uma pausa, meu coração batendo forte de uma mistura de medo e admiração. A quietude do mundo lá fora pressionava contra o meu peito, mas dentro de mim, uma tempestade se formava. Questionamentos sobre o que eu tinha visto, o que eu tinha feito, quais segredos aqueles ursos guardavam. Será que eu conseguiria voltar sem vergonha, ou teria mudado para sempre? Naquela noite, enquanto eu me enfiava na minha cama, as sombras dançavam com memórias, dos 3 ursos, da casa deles, e da minha própria curiosidade meio imprudente. Eu me perguntava se eles se lembravam de mim, se ao menos se importavam.
Lá no fundo, uma faísca de coragem acendeu, uma vontade de entender a natureza selvagem dos seres humanos e as histórias que se escondem em cada coração. Nos dias que seguiram, a floresta chamou por mim, um eco daquela noite, um sussurro de lições aprendidas. Os ursos tinham me ensinado sobre limites e respeito, sobre os perigos de se aventurar sem cuidado. Eu me tornei uma garota diferente, mais esperta, mais consciente da selvageria que existe tanto na natureza quanto na alma humana. Depois, eu descobri que a história da Chapeuzinho Vermelho não era só um conto de fada, ela carregava ecos de conflitos reais, descoberta, inocência perdida, consequências enfrentadas. Minha própria experiência se tornou um espelho dessas lições antigas, me lembrando que a curiosidade é uma faca de dois gumes, e que a nossa própria floresta interior guarda histórias que valem a pena serem descobertas. Agora, sempre que eu caminhar pela floresta, carrego comigo a memória, a força tranquila dos ursos, o caos que eu liberei, as lições que ficaram escondidas nas sombras. Meu olhar ficou mais ousado, meu coração mais cauteloso. A história daquela noite deixou de ser só um mito, e virou um capítulo do meu próprio despertar, selvagem, crua e, sem dúvidas, verdadeira.